como dizia Jorge Coelho, o saudoso Jorge Coelho do PS, ele dizia, também chamado 10%, ele dizia que a memória dos portugueses é apenas de 6 meses. Eu acho que neste momento até é menos. E portanto as televisões tentam fazer o seu serviço, não sei quem é que lhe paga, mas é o seu serviço, de desviar as atenções dos portugueses sistematicamente para outros focos, para que não se pense e não se debata realmente o principal. Meus caros, vivam! Cá estamos para mais uma televisão, e a minha gata, a minha assistente pessoal, não leva muito dinheiro, não recebe aqueles 1000 euros dos cientistas da ciência, que dizem que as alterações bimbáticas estão cada vez piores. Vejam bem que agora até chove no inverno, uma coisa nunca vista. Pois, mas os bimbáticos acham que sim, que realmente é uma coisa diferente, chover no inverno e ter as albufeiras cheias de água no inverno e depois ter as albufeiras vazias no verão, até porque as albufeiras estão cheias de areia, de inertes até cá em cima, portanto basta que chova 4 dias já estão cheias e basta que haja calor durante 6 dias e elas estão vazias. Mas como ninguém quer dragar as albufeiras, as barragens, elas assim ficarão, e convém este discurso aos alternadeiros bimbáticos, de que a minha gata infelizmente é uma delas e faz parte, não sei porquê, mas é assim, acho que ela é do PAN e Livre, ou do Livre e PAN, uma coisa qualquer. Meus caros, vamos hoje continuar com este formato, que é comentar as 3 televisões socialistas. Vamos ouvir as peças de abertura e vamos comentar no fim. Se calhar até comento no início ou no meio, é conforme der, porque isto é completamente de improviso. Vamos ouvir o que é que elas têm as 3 para dizer sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que cometeu uma gafe miserável há 4 anos e as televisões estão já, neste preciso momento, a tentar colmatar, a tentar fazer esquecer essa gafe, a maior gafe que algum presidente da República cometeu desde a liberdade, chamamos isto de liberdade para diferenciarmos da ditadura, está bem? Não há liberdade nenhuma porque a gente não consegue dizer o que quer, as redes sociais cortam-nos, para haver uma diferença entre a ditadura, agora chamamos a nova ditadura, ou seja, a liberdade. Ok, vamos lá ver então o que é que as televisões, as 3 televisões que cada vez menos gente vê, comentaram sobre o caso do momento, que é um caso para ofuscar, para ocultar, para distrair os portugueses daquilo que se passou ontem, aquela cunha miserável da nora do Presidente da República, para que aquelas 2 crianças brasileiras fossem tratadas em Portugal com um orçamento michuruca de 4 milhões de euros. Para que não se fale nisso, vai-se falar de outra coisa sobre o mesmo Presidente da República. E este é o método para divergir as opiniões, para, enfim, distrair as pessoas daquilo que realmente é mais importante. Vamos ver o que é que aconteceu hoje com o nosso comenteco Presidente da República. Vamos lá. Boa noite. Apupos e tensão com o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje confrontado por vários manifestantes pró-Palestina que o acusaram de não os representar. Em causa estão as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, quando o Presidente disse ao chefe de missão da Palestina em Portugal que alguns palestinianos não deviam ter começado a guerra. Não sei se estão a perceber, este foi o canal de televisão, a TVI, que ontem lançou aquela bronca imensa da cunha da nora do Presidente sobre aquelas 2 crianças brasileiras que nunca estiveram em Portugal e só vieram cá para receber um tratamento no valor de 4 milhões e a mãe foi a primeira a dizê-lo. Bem, o mesmo canal de televisão hoje lança uma coisa completamente diferente. Para quê? Para que os portugueses esqueçam da bronca que eles próprios, a TVI, lançou ontem. Vamos então continuar. Agenda de domingo, manifestação pró-Palestina encaixada na agenda do Presidente. Tive que os montar há bocadinho, estavam eles a acabar, tive que os montar, e então agora, depois tenho coisas para fazer, vamos lá. Marcada para Belém, o Presidente chega primeiro e ainda sem manifestantes,
Já Marcelo esperava, sentado. Não tardou a levantar-se e ouvir alto e bom som. Marcelo, aprende a história da Palestina! Marcelo aprende a história da Palestina como se ele não soubesse a história da Palestina, que, enfim, que está relatada em todos os canais de YouTube. Há para aí umas 500 mil histórias da Palestina, todas elas são mais ou menos iguais. Realmente a história não se pode manipular. O que se pode manipular é o presente, é o que se passa hoje em dia. Podemos dizer o contrário do que acontece, tentando que a comunicação social, ou comunistação social, como eu lhe chamo, consigam dar voz a uma mentira. Neste momento o que se passa é isto, nós estamos a ser manipulados, ou pelo menos há uma tentativa de manipulação por parte de todas as televisões, não há nenhuma diferença. Em canal aberto então é uma coisa miserável, e vejam que a prova está aqui. Ontem a grande bronca foi aquilo que nós falámos, eu continuo a dizer, para que ninguém se esqueça, a bronca das duas gêmeas brasileiras que vieram para Portugal a receber um tratamento de 4 milhões de euros pagos pelos nossos impostos, mas hoje já nada disso é importante. Vamos tentar fazer esquecer essa grande bronca, que seria suficiente para que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse que pedir a sua demissão. Mas hoje já é outra vida, é outra coisa. Há 75 anos começou esta chacina! As palavras são resposta às ditas pelo Presidente da República na passada sexta-feira. It's under This time, but occupation. this time, someone I from know, your side Mr. started President. it. We You live in should under not- occupation you 56 years. I know, but you should not have started. Well, Não deviam ter começado. Esta é a frase correta. Quem é que começou? Quem foram os terroristas? Quem é que matou a população civil? Já ninguém se lembra, já se acha que isto foi tudo um ato de guerra normal, uma retaliação normal sobre o quê? Nada. Israel não fez nada à Palestina, nem ao Hamas. Israel estava a viver a sua vida normal. Entretanto, desde o dia 7 até hoje, ainda nem um mês passou e a história já foi manipulada. A culpa já é de Israel, não sei porquê, por viver, por respirar, por ter um povo que trata da sua vida sem atacar ninguém, sem fazer mal a ninguém. Esse é o mal de Israel, tentar viver a sua vida sem fazer mal a ninguém. Enquanto os bonzinhos, os bons da fita, o que fazem é tentar acabar com o Estado de Israel. É só isto. Terminar com o Estado de Israel. Eles próprios não têm nenhum Estado, não existe nenhum Estado da Palestina, não existe nenhum país chamado Palestina, não existe, como eu disse nos meus últimos vídeos, nenhum governo da Palestina, mas o que é preciso é acabar com Israel, e enquanto houver dinheiro para que essa narrativa prossiga, cá temos nós, gente por todo lado, mas pouca gente, meia dúzia de pessoas. De qualquer maneira, as televisões estão lá para filmar essa meia dúzia de pessoas a exigir ao Presidente da República que apoie os terroristas. Claro que, por uma vez na vida, Marcelo Rebelo de Sousa não cometeu nenhuma gafe. Por uma vez na vida, Marcelo Rebelo de Sousa deu razão a quem tem, é Israel. O povo não se meteu com ninguém, as Forças Armadas de Israel não se meteram com ninguém, foram atacadas, isso sim, por um bando de terroristas que do nada lançaram rockets e mataram milhares, centenas de pessoas, 1.400, 1.500, e levaram como reféns mais 200 para poder fazer os seus negócios, o negócio de trocar um refém por 1.000, como fizeram antigamente, ou por dinheiro, não se sabe. A verdade é que quem tem razão neste caso isolado, esquecemos a história. Nós também roubámos o nosso país, a Espanha, ou aquilo que hoje é a Espanha. Portanto, vamos esquecer a história foi há 1000 anos, foi há 500 anos, foi há 300 anos, o que existe é o que há hoje. E hoje, quem tem razão a 100% é Israel. E quem teve razão foi realmente Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez na vida. Uma vez. As declarações do Presidente no bazar diplomático ficaram longe do que a Palestina imaginava. the fact of not having yet the two states does mean that you can attack innocent people the way you did. Só não há 2 Estados porque os palestinianos, seja lá esse quem forem, porque não existe nenhum Estado palestiniano, não aceitaram a resolução das Nações Unidas. Só se fala de uma parte, não se fala da outra. A resolução 181 é no sentido de haver 2 Estados, Israel e o Estado palestiniano. A Palestina não quis fazer o seu próprio Estado porque não concordou com aquela resolução. A culpa não é nossa, a culpa não é de Israel, a culpa é deles. The way you did. Some of you.
2 dias depois, O senhor envergonhou-nos com aquilo que disse. O senhor envergonhou-nos. Ele envergonha-nos, mas não é com aquilo que disse. Ele envergonha-nos todos os dias com as palermices que faz, com os comentecos, com os comentários que ele faz, porque ele pensa que continua a ser um comentador televisivo e vai ser acusado disso mais à frente. É com isso que ele nos envergonha e com a sua posição dúbia sobre o pior governo de Portugal desde o 25 de Abril. Com isso é que ele nos envergonha, porque ele é cúmplice deste empobrecimento miserável de que estamos a ser vítimas desde há 20 anos, mas mais desde os últimos governos de António Costa. Aí que ele nos envergonha. Sobre a Palestina, realmente, Marcelo Rebelo de Sousa não nos envergonhou. Com a cunha daquelas duas gêmeas, sim, voltou a envergonhar-nos, mas infelizmente este povo é assim, só acusa as pessoas daquilo que elas não fazem. É inacreditável, mas é verdade. Ganhou ali, teve mal. O senhor Presidente disse vocês começaram. Não é vocês. Não, vocês, alguns de vocês começaram. Quando o Presidente da República dá voz e responde a fanáticos, acontece-lhe o que vai acontecer a seguir. Vai ser, enfim, injuriado, vão chamar-lhe nomes, vai ser insultado e ele, coitado, está ali no meio daquelas televisões todas, não pode abandonar, vai ter que tentar salvar a sua pele de alguma forma, mas, continuo a dizer, neste caso, ele tem razão. No caso das gêmeas, no caso da Cunha e no caso do apoio ao governo português, o pior governo de sempre, aí é que ele não tem razão nenhuma. Mas o senhor deve ter vergonha. O senhor é presidente, é o presidente de todos os portugueses, não é comentador. Mas é que o problema é que ele é mesmo comentador, ele não consegue descolar-se daquela pele de comentadeco. Ele realmente comenta tudo e mais alguma coisa, só não comenta futebol, não sei porquê, porque até isso ele podia comentar o tempo, ele comenta tudo quanto há no país e no estrangeiro, ele esquece que é Presidente da República, pelo menos foi isso para que ele foi eleito, e realmente este fanático tem razão numa única coisa, ele é um comenteco, ele não é Presidente nenhum. Marcelo retira as suas conclusões. Muito moderados, porque todos condenam o terrorismo, todos querem o Estado palestiniano, todos querem o mais depressa possível. A manifestação seguiu, a morada não foi um acaso. Decidimos vir a Belém porque as declarações lamentáveis do Presidente precisavam de uma resposta nossa. As declarações lamentáveis foi ele dizer a verdade, foi dizer que quem começou este ataque terrorista foi o Hamas. Quais é que são as declarações vergonhosas? Esta miúda é que é uma vergonha para Portugal e para todos os portugueses e dão palco a estes extremistas, estes fanáticos de extrema esquerda. Neste caso, Marcelo não tem culpa nenhuma, ele tem culpa em muita coisa, menos neste, mas lá está, as televisões extrema esquerdoidas acompanham estes meia dúzia de loucos, de fanáticos e, neste caso, estão, enfim, a atacar o Presidente por uma das poucas coisas de que ele realmente não tem culpa, porque ele disse a verdade. Posta à porta do Palácio de Belém, gritada por milhares de pessoas. Isto de milhares de manifestantes faz-me lembrar todas as manifestações da extrema esquerda. Por exemplo, o Berloque da Canhota junta ali 36 pessoas e as câmaras baixam de maneira que pareça que são 100 ou 200 e depois a comunicação social diz que são centenas de pessoas, meia dúzia delas, não é? A maior parte delas estão à volta a ver o que se passa ali, a olhar para aquela bicharada toda e a dizer, mas de onde é que saiu esta gente que se acordou às 6 da tarde, fumou uns charros e veio para aqui? Bom, mas é exatamente isso que acontece, a comunicação social leva ao colinho a extrema-esquerda, já perceberam que levar ao colinho a Iniciativa Liberal não serviu de nada, durante 2 anos IEL não subiu bola, só tem descido e portanto agora estão mudaram a estratégia e estão a levar ao colinho a extrema-esquerda, a Mortágua e a Mortágua, a ver se realmente aquilo faz alguma coisa. Eu aplaudo, eu bato palmas, porque eu acho que sim senhora, devem levar a extrema-esquerda ao colinho, aliás, é a última extrema-esquerda da Europa, devem levá-la ao colinho, porque quanto mais a extrema-esquerda subir, mais o Partido Socialista desce. Ai, não podia dizer isto, pois não? Não podia, pois, mas já disse. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República foi hoje duramente criticado por manifestantes pró-Palestina frente ao Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa tentou, sem sucesso, esclarecer as palavras ditas ao embaixador da Palestina.
Os ânimos chegaram mesmo a exaltar-se com um dos participantes no protesto. Um dos participantes do protesto é o mesmo fanático. Vamos ver que isto agora é a peça da SIC. Há bocado vimos a da TVI. Onde é que estará a organizadora? Diz que está aí a organizadora. Onde é que ela estará que me deixou aqui completamente perdido e sozinho no meio deste terreno? Ainda alguém me veio chatear a cabeça, é o que ele está a pensar e com tanta sorte que acertou. Tentou entrar em conversação com os meia dúzia que ali estavam, dos futuros manifestantes, teve sorte com aqueles, mas não teve sorte com os outros. Vejamos. 48 horas depois das suas declarações no bazar diplomático, já percebeu o alarido ou ainda não? Não percebi. Os manifestantes fizeram questão de explicar. Marcelo, aprende a história da Palestina! Aprenda a história da Palestina. Vamos lá, Marcelo, aprenda lá a história da Palestina, que custa, aí 15 minutos, demora 15 minutos a aprender. Aquilo que o senhor disse ao embaixador foi uma vergonha. A posição portuguesa é a mesma, defender o ex-Engenheiro Guterres e defender a posição das Nações Unidas. O Guterres, alguém conhece algum Guterres? Não conhecemos nenhum Guterres. Isto é exatamente como a Asterix diz, e o Abraracour Six diz que Alésia, ninguém conhece a Alésia, mas o que é a Alésia? Alguém conhece a Alésia? Não, claro que não. O senhor envergonhou-nos com aquilo que disse. Teve muito mal, senhor Presidente. Ele está muito mal todos os dias aqui, não esteve. Isso que Portugal pensa e todos pensamos. Não presente nisso. Porquê? Está contra o terrorismo ou não está? Eu estou contra o terrorismo. Não estão nada contra o terrorismo. É mentira, Marcelo aqui esteve bem. Estes manifestantes, para além de não conhecerem a história da Palestina, porque realmente é difícil conhecer a história da Palestina, não há Palestina nenhuma, não há nenhum Estado palestino, mas enfim, conhecendo aquilo que se passou desde 1947 até agora, que é diferente, isto aqui é a minha gata a dar-me cabo do microfone, é fácil conhecer isso, demora 15 minutos, como estou a dizer, mas Marcelo perguntou-lhes se eles adotam ou se defendem o terrorismo. Ela diz que não, mas na prática sim. Elas dizem que não, mas na prática sim, porque estão a defender o Hamas, estão a defender um Estado palestino que se confunde com o Hamas, pelo menos votaram nele, foi o partido, naquela altura partido, hoje em dia apenas um grupo terrorista, que ganhou as eleições, não é? Então, olhem, lá temos o Hamas a tomar conta de uma coisa que não existe, nem há país, nem há governo, nem há ministérios, nem há coisíssima nenhuma, há apenas um grupo terrorista chamado Hamas. A favor do Estado palestiniano. Estou, claro. Foi o que eu disse. Esta manifestação pró-Palestina esteve prevista para o Largo de Camões, em Lisboa. Foi deslocalizada para a porta do Palácio de Belém, depois do que o presidente disse ao embaixador da Palestina. Mas já agora também vos digo que ontem também estava marcada uma manifestação promovida pelo Chega, um buzinão no Marquês de Pombal, e o partido foi obrigado a encostar às boxes e deixar o espaço todo livre, não teve nenhuma hipótese, as autoridades não deixaram que a zona que estava preparada para ser o palco da manifestação pudesse efetivamente ter sido esse palco. Foram todos encostados, mas como estes manifestantes são possivelmente da extrema-esquerda, a eles tudo é permitido, inclusivamente fazer uma manifestação no próprio Palácio do Belém. Algo impensável para, por exemplo, para o Chega. Algo impensável. Mas estes, como são de extrema-esquerda, a estes tudo se permite. Está tudo bem, somos todos amigos. Vamos lá, terroristas, vamos lá. O que eu disse é não ao terrorismo, sim ao Estado palestiniano. O senhor Presidente disse que vocês começaram. Não é vocês. Não, alguns de vocês começaram. E é mentira, alguns de vocês, palestinianos, começaram. Ou quem é que começou? Foi Israel que começou. Não tem realmente culpa nenhuma. Marcelo, por uma única vez, não tem culpa daquilo que disse, porque ele disse a verdade. Mas o senhor devia ter vergonha. O senhor é Presidente, é o Presidente. Agora, quando se dá conversa a fanáticos, é isto que acontece. Presidente de todos os portugueses, não é comentador. Já foi comentador. Devia ter vergonha. Esta parte é a única em que o fanático disse que tem razão. O senhor não é comentador, já foi comentador. Não confunda as duas coisas. Uma coisa é ser comentareco ou comenteco, como eu digo. Outra coisa é ser Presidente da República. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não consegue perceber que há uma diferença entre as duas funções.
Disse um grupo, mas não devia ter dito. Não devia ter dito, Sr. Presidente. O senhor não é comentador, é o Presidente de todos os portugueses. O senhor fala demais. O senhor fala demais, e fala demais porque fala contra aquilo que o fanático acha que ele devia falar. Como ele falou de outra forma, ele acha que fala demais. Se falasse a seu favor, já não falaria demais. O que mais há, meus caros, é fanáticos, não são muitos, mas fazem a diferença. São meia dúzia de extrema-esquerda que têm palco em todas as televisões. O senhor fala demais. Desculpa. Portugal, Sr. Presidente. Deixe-me falar. Por favor. Portugal condenou o ato terrorista, mas é a favor da Palestina. A favor da Palestina, se os palestinianos quiserem que haja um Estado palestiniano, coisa que eles até hoje não exigiram. O que eles exigem é apenas que o Estado de Israel deixe de existir, é que Israel desapareça. A própria Palestina não quer nenhum Estado palestiniano. Quando se fala que o senhor não conhece a história da Palestina, bom, então em 15 minutos conseguem ler a história da Palestina. A ONU determinou 2 Estados a viverem em conjunto no mesmo território. Quem não quis foi a Palestina, não foi Israel. Israel aceitou. Foi uma recepção simpática que recebeu. Eu acho que sim. Podemos dizer, primeiro, que é uma manifestação muito ordenada. Ouçam bem o que está por trás dele. Uma manifestação muito ordenada. Ouçam os insultos que estão por trás dele. Ordenada. Segundo lugar, acho uma manifestação dialogante, Com toda a gente a gritar atrás dele. Isto é inacreditável, isto parece um circo. E em terceiro lugar, acho, como é uma manifestação relativamente pequena... Agora sim, é uma manifestação relativamente pequena, mas a comunicação social dá-lhe foros como se fosse uma manifestação gigante. Como sempre, a extrema-esquerda junta meia dúzia de gatos pingados que acordaram às 5 da tarde, fumaram charros e foram para a Manif e faz deles centenas, milhares. Vejam bem, são realmente meia dúzia deles. Mais uma vez, Marcelo aqui não falhou. Permite falar com as pessoas. Mais do que conversar, Marcelo Rebelo de Sousa esteve 15 minutos a tentar explicar, mais uma vez, as declarações ao embaixador da Palestina. Os manifestantes não ficaram convencidos. Nem podem ficar convencidos porque eles são fanáticos, eles não ouvem sequer o que alguém diz, seja Marcelo, seja outro qualquer. Aquilo é gente fanática, gente pró-palestiniana, ou seja, neste caso, pró-terrorista, porque defendem o Hamas e, portanto, não podem ouvir nada que alguém moderado, como diz Marcelo, alguém moderado possa argumentar. Eles não querem saber disso para nada. Eles só querem que o Estado de Israel desapareça, tal e qual como todos aqueles Estados muçulmanos ditatoriais, não há ali nenhuma democracia à volta de Israel, todos eles querem, ok? O que eles querem é que Israel desapareça. Para eles não querem nada, a única coisa que eles querem é que Israel desapareça de vez. Em nosso nome não! Marcelo Fanfarrão! No final, ainda queriam ler uma carta em defesa do cessar-fogo e do Estado palestiniano, mas o Presidente da República já não ficou para ouvir. Claro, e fez muito mal em estar a ouvir aqueles fanáticos, aqueles meia dúzia de alucinados que acham que, enfim, o futuro da humanidade é a Palestina, um Estado que não é Estado nenhum, um povo que está ali amontoado, alguém paga a sua sobrevivência, um povo que não trabalha, que não produz riqueza suficiente para viver. Olha, e neste caso nós também não estamos muito longe, realmente, mas nós ainda produzimos alguma. Agora aquela faixa de Gaza e a Cisjordânia produzem bola, não há empresas, não há comércio, não há serviços, não há escolas, não há faculdades, não há medicina, tudo aquilo que existe é a ONU que lá põe e com o nosso dinheiro. E aquilo já existe há dezenas de anos, portanto não tem melhorias nenhumas, aquele povo habituou-se a viver sem trabalhar, não há trabalho também e portanto vivem ali todos e quando se diz estão ali 2,4 milhões de pessoas, eu pergunto, vivem como? Que riqueza produzem, de onde é que vem o seu rendimento e para isso não há
nenhuma resposta. Também pergunto qual é o governo e também não há nenhuma resposta. Quais são os ministérios que existem? Não há nenhum. Nem sequer a administração interna, nem sequer a polícia existe. O que existe é uma força terrorista chamada Hamas e mais nada. E o povo vive aterrorizado, não com Israel, meus caros. Não é Israel que aterroriza o povo da faixa de Gaza, é o Hamas, que é um grupo de terroristas e que faz com que aquele povo viva aterrorizado. É o Hamas, não é Israel. Boa noite. O Presidente juntou-se a uma manifestação pró-Palestina. Marcelo Rebelo de Sousa viu-se confrontado pelos manifestantes que protestaram contra as declarações feitas numa conversa com o embaixador palestiniano em Portugal. Em frente ao Palácio de Belém, o Presidente repetiu que Portugal defende um Estado palestiniano e a posição das Nações Unidas. E agora, como viram, é a RTP, que abre com a mesma notícia, da mesma forma que ontem abriram as 3 televisões com a mesma notícia, vejam bem, hoje as 3 televisões abrem também com a mesma notícia. Coincidência? Pode ser, só que não, como dizem as crianças. Coincidência? Pode ser, só que não. O Sr. Presidente disse vocês começaram. Não, não é vocês. Não, vocês, alguns de vocês começaram. Um grupo. Mas o senhor deve ter vergonha. O senhor é presidente, é o presidente de todos os portugueses, não é comentador. Já foi comentador. Devia ter vergonha. Este foi o momento mais tenso, mas não foi o único momento de confronto entre Marcelo Rebelo de Sousa e vários manifestantes em solidariedade com a Palestina. O protesto foi marcado para a frente do Palácio de Belém depois das polémicas declarações do Presidente da República com o embaixador da Palestina. Ou seja, polémicas declarações numa conversa em que ele disse que, vocês começaram. Bom, sobre a grande notícia de ontem, nem uma palavra. Sobre a cunha que foi metida ao Presidente da República sobre as 2 gêmeas que tiveram nacionalidade portuguesa, ninguém sabe como, entraram no SNS, ninguém sabe como, receberam tratamento, ninguém sabe como, e tratamento de 4 milhões, ninguém sabe como. Ora bem, hoje as 3 televisões, não só uma, ignoraram isso completamente. Portanto, distrair o povo, meus caros, vejam bem como se distrai o povo, as 3 TVs estão todas sobre as mesmas ordens. Distrair o povo com outra coisa, na mesma sobre Marcelo, que é a melhor coisa, confundir o jacaré com a lagartixa, não é? E portanto, tem que ser Marcelo, mas agora não vamos falar naquilo que é muito incómodo, vamos falar numa coisa que realmente ele tem razão, teve razão. Ou seja, chama-se isto de lavar a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem se portou muito mal frente às mesmas câmaras de televisão. O Presidente foi dos primeiros a chegar, quis mostrar que estavam todos do mesmo lado. E tudo, vocês também? Boa tarde, Presidente. Bem, mas isso também nós esperamos que haja uma operação de charme que não teve efeito, não teve bom resultado, ele pensava que sim, mas realmente o povo já não é tão distraído como é costume ser. Pelo menos estes fanáticos são tudo menos distraídos, claro. O Estado palestiniano é fundamental. Sim. O tom não voltou a ser o mesmo. Rapidamente ouviu palavras de ordem de quem chegava ao protesto. Marcelo, aprende a história da Palestina! Teve mal, teve muito mal, Sr. Presidente. Disse o que Portugal pensa não, que outros pensam. A mim não me representa nisso. Porquê? Está contra o terrorismo ou não está? Eu estou contra o terrorismo. Está a favor do Estado palestiniano? Estou, claro. Então foi o que eu disse. Sim, o senhor devia ser humanista, foi eleito para isso, Sr. Presidente. Portugal votou a favor nas Nações Unidas ainda agora. Claro que sim, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente sabe o que disse ontem. Não pode ser, Sr. Presidente. O Sr. Presidente sabe que devemos reconhecer Palestina. Portugal vota a favor do Estado palestiniano. Quem não vota a favor do Estado palestiniano, imaginem quem é. É a própria Palestina, que nunca quis ter um Estado palestiniano, meus caros. Quando ela disse há bocado, leia, aprenda a história da Palestina, realmente é preciso que se aprenda. Quem votou contra um Estado palestiniano ao lado do Estado de Israel foi a própria Palestina. Israel concordou, Israel aceitou, quem não aceitou foi a Palestina. E isto ninguém vos diz. Com uma equipa de segurança maior que o habitual, foi o Presidente a querer dirigir-se a vários manifestantes que o criticavam por ter culpado o lado palestiniano pelo início do conflito. Então vai culpar quem? Quem é que começou o conflito? Não foi
não digo que fosse a Palestina, não foi o Hamas que controla a Palestina? Então o homem só disse a verdade. Diga a todos os portugueses que é a favor do Estado da Palestina. Ainda ontem disse, anteontem disse, tenho dito todos os dias. Estava à espera desta reação, Sr. Presidente? Sim, acho até muito civilizada. Acho que é útil a pessoa aparecer e falar, porque a posição portuguesa é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia. Votarmos pelo Estado palestiniano, ainda agora nas Nações Unidas, apoiámos o engenheiro Guterres e eles... Esse é que é o mal. O engenheiro Guterres ninguém pode apoiar, é contra o curso da história. O engenheiro Guterres é o pior português de Portugal, incluindo Miguel de Vasconcelos. É realmente uma coisa má. Mas também lá está, porque foi lá colocado. É preciso lá meter uma formiga, alguém que não tenha força nenhuma em termos políticos a nível europeu e, acima de tudo, mundial, e, portanto, o cargo de secretário-geral da ONU tem sido preenchido nos últimos anos, nas últimas décadas, sempre por gente oriunda de países pequeninos, países muito fraquinhos, países pobres, que não têm nenhuma influência no cenário mundial, na geopolítica mundial. E neste caso meteram lá o Guterres, mas, enfim, o Guterres é ainda mais subserviente do que foram todos os anteriores, Kofi Annan e etc. Este é ainda mais subserviente ao poder, ao telefone que toca, que lhe diz: olá, olha, é para fazeres isto agora, está bem? Agora fala nas altercações bimbáticas, agora fala nisto, fala naquilo, porque é para isso que a gente te paga. Sabe isso? Se houver qualquer coisa, que não é preciso ser genocídio, basta ser atentado contra vítimas inocentes, civis, de qualquer das partes. De qualquer das partes, só que estes fanáticos pró-Palestina esqueceram-se que quem começou com um ato terrorista, um ato hediondo, foi o Hamas, não foi Israel. Isso vai contra o direito humanitário. Claro. Abandonou o protesto ao fim de 15 minutos. Foi tirando fotografias com quem encontrava. Fez questão de ser fotografado com a bandeira da Palestina. Regressou. Fez questão de ser fotografado com a bandeira da Palestina. Ouviram isto? Eu também ouvi, mas gostava de não ter ouvido. Ao Palácio de Belém, repetindo que não vê nenhuma polémica. Marcelo não vê nenhuma polémica e realmente esta foi uma operação de lavagem de imagem depois do que se passou ontem. E eu vou-vos recordar que ontem o que se passou foi que se percebeu que Marcelo ou meteu uma cunha ou deixou que ela fosse metida pela sua nora, pelo seu filho, para que duas crianças brasileiras que nunca tinham posto os pés em Portugal pudessem vir para cá, depois de nacionalizadas à pressão, ninguém sabe também como, para receber um tratamento de 4 milhões de euros. Um tratamento que, em princípio, está proibido para quaisquer crianças portuguesas. Bom, foi realmente uma bronca aquela que a TVI lançou nos últimos 2 dias, mas hoje, como viram, a operação inversa foi a de lavagem de imagem de Marcelo, como quem diz: pá, mas o Marcelo não tem culpa daquilo, vamos atacá-lo por este lado e vamos deixar aquele. Mas realmente o mais importante é aquele em que ele realmente está envolvido, direto ou indiretamente, numa cunha miserável, num episódio desgraçado em que os portugueses foram forçados a pagar para duas crianças que nunca puseram os pés em Portugal, um medicamento que nos custou a todos 4 milhões de euros. Vamos dizer, mas isso é o fim do mundo? Não é o fim do mundo, mas como disse a diretora do hospital ontem, com os 4 milhões e mais 16, porque no total já foram 20 milhões de euros para 10 crianças, 2 milhões de euros para cada uma, com esse dinheiro tinha-se remodelado as 2 torres de pediatria e tinha-se remodelado completamente as urgências do Hospital de Santa Maria. Ora, nada disso foi feito porque esse dinheiro foi gasto com 10 crianças. Eu não quero que as 10 crianças não tenham sucesso na sua vida, o que eu quero é que elas tenham sucesso. Mas reparem que em Portugal há mais de 1 milhão de crianças e nenhuma delas, de certeza absoluta, teria direito a ser tratado daquela forma, a receber medicamentos no valor de 2 milhões cada uma. Portanto, este foi o principal pecado de Marcelo Rebelo de Sousa e
por isso as 3 televisões estão hoje a virar os canhões para o outro lado, na mesma a falar dele, mas a desviar o foco das atenções para ver se os portugueses, como são muito distraídos, como dizia Jorge Coelho, o saudoso Jorge Coelho do PS, ele dizia, também chamado 10%, ele dizia que a memória dos portugueses é apenas de 6 meses. Eu acho que neste momento até é menos. E portanto as televisões tentam fazer o seu serviço, não sei quem é que lhe paga, mas é o seu serviço, de desviar as atenções dos portugueses sistematicamente para outros focos, para que não se pense e não se debata realmente o principal. E o principal foi aquela cunha miserável de que Marcelo Rebelo de Sousa ou aceitou ou deixou que passasse para o SNS. Realmente é esse o foco e durante a próxima semana eu não vou deixar que os meus visualizadores se esqueçam do principal. O principal não é a Palestina e as bandeiras da Palestina e aqueles fanáticos todos ignorantes, não, o principal é mesmo a cunha que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ou deixou passar sobre aquelas 2 crianças que tiveram um tratamento que nenhuma criança portuguesa terá direito a ter. Muito obrigado e até amanhã.